Ninguém quis se casar com ele por ter 7 filhos, até que uma mulher mãe de 6 mudou sua vida. Joaquim Santos enxugava o suor da testa enquanto terminava de consertar o motor do caminhão velho do Sr. Antônio. Aos 45 anos, suas mãos calejadas contavam a história de uma vida inteira dedicada ao trabalho duro e à responsabilidade que poucos homens conheciam. Era sexta-feira, quase 7 da noite, e ele sabia que em casa 7 crianças esperavam por ele com fome e com as tarefas escolares que precisavam de ajuda. Desde que Marina havia partido há 3 anos, deixando-o sozinho com os pequenos, cada dia era uma batalha para dar conta de tudo. Pronto, seu Antônio. O motor está funcionando que nem novo, disse Joaquim limpando as mãos no pano já sujo de graxa. Muito obrigado, meu filho. Quanto é que eu te devo? R$ 50 está bom. O homem mais velho balançou a cabeça enquanto procurava o dinheiro no bolso. Joaquim, você cobra muito barato. Muito. Qualquer outro mecânico cobraria o dobro. Está bom assim, seu Antônio. O senhor sempre me ajudou quando eu precisei. A verdade era que Joaquim não tinha coragem de cobrar o preço justo. Sabia que muitos clientes da pequena cidade de Águas Claras, no interior de Minas Gerais, já comentavam pelas ruas que ele trabalhava por qualquer valor, porque estava desesperado para sustentar os 7 filhos sozinho. Guardou as ferramentas na caixa velha e amarrada com arame que havia pertencido ao seu pai. A oficina que ele alugava era pequena e úmida, mas era o suficiente para os consertos básicos que conseguia fazer. Nos fins de semana, trabalhava como pedreiro para completar a renda, carregando sacos de cimento e misturando massa debaixo do sol forte. O caminho para casa durava 15 minutos a pé. Joaquim gostava desse momento do dia, quando podia pensar um pouco sobre a vida e se preparar para enfrentar a correria da noite. As crianças precisavam de jantar, banho, ajuda com a lição de casa e ainda havia as roupas para lavar e a casa para arrumar. Ao dobrar a esquina da rua onde morava, pode ouvir os gritos e risadas vindos de sua casa. O portão de madeira pintado de azul claro estava entreaberto, e no quintal pequeno, Pedro, de 4 anos, brincava de carrinho com João, de 6. As meninas mais velhas, Júlia e Carla, de 14 e 16 anos, estavam estendendo roupas no varal. "Pai chegou!" gritou Pedro, correndo em direção ao portão. Joaquim pegou o menino no colo e deu um beijo em sua bochecha suja de terra. "Cadê o resto da turma?" "Lúcio e Miguel estão fazendo lição na mesa da cozinha e a Ana está ajudando", respondeu Carla, que aos 16 anos havia assumido responsabilidades que não eram suas. Ana tinha 12 anos e era a mais estudiosa de todos. Sempre tirava notas altas e sonhava em ser professora quando crescesse. Lúcio, de 8 anos, era o mais arteiro, sempre arranjando confusão na escola. Miguel, de 10, era quieto e responsável, ajudava o pai sempre que podia. "Como foi o dia de vocês?" perguntou Joaquim, colocando Pedro no chão. "Normal", respondeu Júlia, que estava cada vez mais calada nos últimos meses. A diretora da escola mandou um recado. O coração de Joaquim disparou. Recados da escola nunca eram boas notícias, e ele já não sabia mais como lidar com tantos problemas ao mesmo tempo. "Que tipo de recado?" "Ela quer conversar com o senhor na segunda-feira." Não disse o motivo. Joaquim suspirou. Provavelmente era sobre as mensalidades atrasadas da cantina ou sobre alguma bagunça que Lúcio havia feito. Ele entrou em casa e foi direto para a cozinha, onde Ana ajudava Miguel com a matemática. "Oi, pai", disse Ana, levantando para dar um abraço nele. "Oi, minha filha. Como estão os estudos?" "Miguel está com dificuldade na tabuada, mas eu estou ensinando." "Muito bem, vocês jantaram?" "Carla fez macarrão para todo mundo", respondeu Miguel, mostrando o caderno. "Pai, você pode me ajudar com essa conta depois?" "Claro que sim. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Joaquim foi até o quarto que dividia com os 2 filhos menores e trocou a camisa suja de graxa por uma camiseta limpa. No espelho pequeno e rachado, viu o reflexo de um homem cansado, com fios grisalhos começando a aparecer na barba
e rugas ao redor dos olhos que não existiam alguns anos atrás. Às vezes, principalmente nos momentos de silêncio como aquele, ele pensava em como seria diferente se Marina não tivesse ido embora. Ela havia saído de casa numa manhã qualquer, deixando apenas um bilhete dizendo que não conseguia mais lidar com tantas responsabilidades e que precisava encontrar sua felicidade em outro lugar. A princípio, Joaquim pensou que ela voltaria em alguns dias, mas as semanas se transformaram em meses e os meses em anos. As crianças pararam de perguntar quando a mãe voltaria, e ele parou de inventar desculpas para explicar a ausência dela. "Pai, o jantar está pronto", gritou Carla da cozinha. A mesa pequena da cozinha mal cabia todos eles, então os maiores ficavam em pé enquanto os menores sentavam nas 3 cadeiras disponíveis. Era sempre uma confusão na hora das refeições, mas também o momento em que todos estavam juntos. "Como foi na escola hoje?", perguntou Joaquim, servindo macarrão no prato de Pedro. "A tia Francisca falou que vai ter festa junina no mês que vem", disse Ana animada. "Cada turma vai apresentar uma quadrilha." "Que legal! E vocês vão participar?" "Eu quero, mas precisa de roupa especial", respondeu Ana, baixando a cabeça. "E sapato também." Joaquim sentiu um aperto no peito. Sempre havia algo que as crianças precisavam, e ele não podia comprar. Roupas para as festas da escola, material escolar mais caro, sapatos novos quando os velhos rasgavam. Ele fazia milagres com o pouco dinheiro que ganhava, mas nunca era suficiente. "A gente vai dar um jeito", disse ele, passando a mão no cabelo da filha. "Sempre damos." Depois do jantar veio a rotina de sempre: banho para os menores, lição de casa para quem ainda não havia terminado e a louça para lavar. Carla e Júlia ajudavam com quase tudo, mas Joaquim sabia que estava pedindo demais das filhas. Elas deveriam estar pensando em namorados, festas e roupas bonitas, como qualquer adolescente normal. Quando finalmente conseguiu colocar todas as crianças na cama, já passava das 10 da noite. Joaquim sentou na varanda pequena da frente de casa e acendeu o cigarro que havia comprado pela manhã. Ele fumava apenas um por dia, uma concessão pequena que fazia a si mesmo depois de tantas horas de trabalho. As estrelas estavam brilhantes no céu limpo do interior e a rua estava silenciosa. Na casa da frente, Dona Conceição regava as plantas do jardim como fazia toda noite há 20 anos. "Boa noite, Joaquim", disse ela, acenando por cima da cerca baixa. "Boa noite, Dona Conceição." "As crianças estão bem?" "Estão sim, obrigado." Dona Conceição era uma das poucas pessoas da cidade que sempre tratava Joaquim com carinho e respeito. A maioria dos vizinhos cochichava pelas costas dele, inventando fofocas sobre sua vida pessoal e criticando a forma como criava os filhos sozinho. Era comum ouvir comentários maldosos quando passava na rua com as crianças. Coitadas dessas crianças, crescendo sem uma mãe. Homem sozinho não sabe criar filho direito. Ele devia ter posto os menores num orfanato. As palavras machucavam mais do que qualquer pancada. O que mais o incomodava era saber que algumas mulheres da cidade tinham interesse nele no início, mas mudavam de ideia quando descobriam que ele tinha 7 filhos para criar. Joaquim havia tentado alguns encontros nos primeiros meses depois que Marina foi embora, mas as reações eram sempre as mesmas. 7 filhos? Nossa, que responsabilidade, dizia uma. Não sei se estou preparada para isso, falava outra. A que mais o machucou foi Luciana, a professora da escola, que disse na cara dele: Joaquim, você é um homem maravilhoso, mas nenhuma mulher sensata se meteria numa confusão dessas. Depois daquele dia, ele decidiu que nunca mais tentaria se relacionar com ninguém. Era melhor focar toda sua energia nas crianças e esquecer qualquer sonho de recomeçar a vida amorosa. Apagou o cigarro e entrou em casa. No quarto das meninas, Carla ainda estava acordada, lendo um livro à luz da pequena luminária. Por que não está dormindo? Perguntou em voz baixa para não acordar Ana e Júlia. Não consigo dormir, respondeu Carla. Pai, posso conversar com o senhor? Claro. Vamos para a sala. Eles se sentaram no sofá velho que Joaquim havia comprado usado há alguns anos. Carla ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse procurando as palavras certas. Pai,
Eu quero parar de estudar. O quê? Por que você está falando isso? Eu vejo como o senhor se cansa trabalhando tanto. Se eu arrumar um emprego, posso ajudar com as despesas da casa. Carla, você tem 16 anos. Sua obrigação é estudar. Mas eu posso trabalhar meio período e estudar à noite. A Fernanda da minha turma já trabalha na loja da Dona Rita. Não quero nem ouvir falar nisso. Você vai terminar os estudos. Pai, o senhor não entende, disse Carla com os olhos cheios de lágrimas. Eu vejo como o senhor sofre. Eu vejo quando o senhor fica sem jantar para dar comida para a gente. Eu vejo quando o senhor chora no banheiro pensando que ninguém está vendo. As palavras da filha acertaram Joaquim como um soco no estômago. Ele não sabia que ela havia percebido seus momentos de fraqueza, quando a pressão ficava forte demais e ele precisava desabafar sozinho. Minha filha, não é sua responsabilidade cuidar de mim. Mas eu quero ajudar. Todo mundo da cidade fala que a gente é um peso para o Senhor, que nenhuma mulher vai querer se casar com um homem que tem tantos filhos. Talvez se eu trabalhasse... Para, disse Joaquim, mais alto do que pretendia. Não quero ouvir você falando essas besteiras que o pessoal inventa. Mas é verdade, pai. O senhor está sozinho por nossa causa. Não é por causa de vocês. Vocês são a coisa mais importante da minha vida. Se alguém não me aceita com meus filhos, então não me merece. Mas o senhor fica triste. Eu vejo quando o senhor olha para outros casais na missa de domingo. Joaquim abraçou a filha, que chorava baixinho em seus braços. Era verdade que ele sentia falta de ter alguém para dividir as responsabilidades e os momentos difíceis, mas jamais permitiria que as crianças se sentissem culpadas por sua solidão. Escuta bem o que eu vou falar, disse ele, olhando nos olhos dela. Vocês não são culpados de nada. Eu escolhi ficar com vocês porque amo vocês. Se eu estou sozinho, é porque ainda não encontrei a pessoa certa. E quando encontrar, ela vai amar vocês também. Mas e se ela nunca aparecer? Então eu vou ser feliz do mesmo jeito, porque tenho vocês. Carla se acalmou aos poucos e voltou para o quarto. Joaquim ficou na sala, pensando nas palavras dela. Será que as crianças realmente se sentiam culpadas por sua solidão? Será que ele estava sendo egoísta ao mantê-las todas em casa, quando talvez fosse melhor para elas crescerem em famílias menores? Os pensamentos sombrios o acompanharam até tarde da madrugada, quando finalmente conseguiu adormecer no sofá, exausto física e emocionalmente. A segunda-feira chegou com chuva fraca e céu cinzento. Joaquim levou as crianças para a escola, como sempre fazia, antes de ir trabalhar, e aprovou para falar com a diretora, conforme o recado de sexta-feira. A escola municipal Presidente Vargas era pequena, com apenas 6 salas de aula e um pátio onde as crianças brincavam no recreio. Joaquim conhecia quase todos os funcionários, já que suas crianças estudavam lá há vários anos. Bom dia, seu Joaquim, cumprimentou Francisca, a secretária. A diretora está esperando o senhor. Dona Mercedes era uma mulher de 60 anos, sempre séria, mas justa com os alunos. Joaquim bateu na porta da sala dela e entrou quando ela pediu. Sente-se, por favor, disse ela, tirando os óculos e limpando-os com um pano. Quero conversar com o senhor sobre a Ana. Aconteceu alguma coisa? Ela fez alguma coisa errada? Pelo contrário. Ana é uma das melhores alunas que já passaram por aqui. As notas dela são excelentes, e ela tem um talento natural para ensinar os colegas. Que bom, ela sempre gostou de estudar. Por isso mesmo estou preocupada. Ontem ela veio falar comigo sobre desistir dos estudos no ano que vem. Joaquim sentiu o sangue gelar nas veias. Como assim? Ela disse que quer arrumar um emprego para ajudar em casa. Tentei conversar com ela, mas ela está decidida. Isso não vai acontecer, disse Joaquim, batendo o punho na mesa. Ela vai estudar sim. Eu esperava essa reação do senhor. Ana é inteligente demais para desperdiçar o futuro assim, mas eu entendo a situação difícil que vocês estão passando. A situação pode estar difícil, mas não é motivo para as meninas pararem de estudar. Eu tenho uma sugestão, disse Dona Mercedes. Que tal se Ana ajudasse na cantina da escola no horário do almoço? Dona Beatriz está precisando de ajuda e poderia pagar um valor simbólico para ela. Não sei se é uma boa ideia,
Seria apenas 2 horas por dia, e ela continuaria assistindo todas as aulas normalmente. O dinheiro não seria muito, mas ajudaria um pouco. Joaquim pensou na proposta. Por um lado, não queria que a filha trabalhasse tão nova. Por outro, sabia que alguns trocados a mais fariam diferença no orçamento apertado da família. Deixe-me conversar com ela primeiro. Claro. Mas pense com carinho na ideia. Ana precisa continuar estudando, e essa pode ser uma forma de ela ajudar sem prejudicar os estudos. Saindo da escola, Joaquim foi direto para a oficina, onde já encontrou seu Antônio, esperando com o carro que fazia barulho estranho no motor. O trabalho era uma distração bem-vinda para seus pensamentos conturbados. Por volta do meio-dia, quando parou para almoçar o sanduíche que havia trazido de casa, Joaquim decidiu voltar à escola para buscar Ana e conversar com ela sobre a proposta da diretora. O portão da escola estava aberto e ele podia ouvir o barulho das crianças brincando no recreio. Caminhou em direção à secretaria, mas parou ao ouvir uma conversa no corredor. Ana, você tem que comer alguma coisa, dizia uma voz feminina que ele não conhecia. Não estou com fome, respondeu Ana. Mas você não almoçou nada hoje, nem ontem. Está acontecendo alguma coisa em casa? Joaquim se aproximou e viu Ana conversando com uma mulher que vestia avental da cozinha. Ela era alta, tinha cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e devia ter uns 38 anos. O rosto era bonito, mas o que mais chamou a atenção foram os olhos grandes e expressivos, cheios de preocupação genuína. Tudo bem, sim, tia Beatriz. Só não estou com fome mesmo. Ana, não minta para mim. Você sempre comia bem, e agora faz uma semana que mal toca na comida. Joaquim sentiu o coração apertar. Não sabia que Ana estava passando fome na escola. Em casa ela sempre dizia que havia almoçado na cantina, e ele dava o dinheiro para isso todos os dias. Tia Beatriz, é que... Ana hesitou, olhando ao redor. Em casa está meio difícil comprar comida, mas meu pai não sabe que eu sei. Então eu prefiro guardar o dinheiro do lanche para ajudar em casa. Meu Deus, menina, vem aqui. Joaquim viu a mulher abraçar sua filha com carinho e sentiu uma mistura de gratidão e vergonha. Gratidão porque alguém estava cuidando de Ana e vergonha porque sua família estava em uma situação tão difícil que a filha passava fome para economizar dinheiro. Escuta bem, disse Beatriz. A partir de hoje, você vai almoçar aqui todos os dias, e não quero nem ouvir falar em pagar. Sempre sobra comida mesmo. Mas, tia Beatriz, nada de mas. E se eu descobrir que você não está comendo direito em casa também, vou ter uma conversa séria com seu pai. Por favor, não fale nada para ele. Ele já se preocupa demais com a gente. Está bem. Mas você promete que vai almoçar aqui todos os dias? Prometo. Joaquim decidiu voltar para a oficina sem se aproximar. Precisava processar o que havia acabado de ouvir. Ana estava passando fome e escondendo isso dele. Provavelmente as outras crianças também estavam fazendo a mesma coisa. O resto do dia passou em um borrão de preocupações. Joaquim consertou 3 carros, ajudou a descarregar um caminhão de materiais de construção e ainda fez 2 orçamentos, mas sua cabeça estava longe do trabalho. Quando chegou em casa à noite, observou as crianças com mais atenção. Pedro e João brincavam no quintal, aparentemente normais. Lúcio e Miguel faziam lição na mesa da cozinha, mas Joaquim notou que os dois estavam mais magros do que lembrara. Pai, como foi o trabalho hoje? Perguntou Ana, dando um abraço nele. Foi bom. E na escola? Normal. A diretora falou que conversou com o senhor de manhã. Falou sim, sobre você trabalhar na cantina. E o que o senhor decidiu? Joaquim olhou para a filha e viu nos olhos dela a mesma determinação que ele próprio tinha quando precisava resolver problemas difíceis. Ana não era mais uma criança, e talvez fosse hora de ele aceitar que ela podia ajudar da forma que fosse possível. Se você quiser, pode tentar, mas os estudos vêm primeiro, sempre. Obrigada, pai, disse Ana, abraçando-o com força. Eu prometo que não vai atrapalhar a escola. E tem outra coisa, disse Joaquim. A partir de hoje, ninguém mais economiza dinheiro do lanche. Se eu dou dinheiro para vocês comerem, é para comer mesmo. Ana olhou para ele assustada,
como se soubesse que ele havia descoberto seu segredo. Pai, eu... Não precisa explicar nada. Só quero que vocês comam direito, está bom? Está bom. Naquela noite, Joaquim ficou acordado até mais tarde, fazendo contas em um caderno velho. Mesmo com o dinheiro extra que Ana ganharia na cantina, ainda seria difícil pagar todas as contas e comprar comida suficiente para 8 pessoas. Ele precisava arrumar mais trabalho. Talvez pedir para fazer mais concertos nos fins de semana, ou aceitar trabalhos de pedreiro durante a semana também. Sua saúde já não estava das melhores, mas as crianças dependiam dele. Na terça-feira, Ana começou a trabalhar na cantina da escola. Joaquim passou por lá na hora do almoço para ver como ela estava se adaptando e encontrou-a ajudando Beatriz a servir a comida para os alunos. "Pai", disse Ana, acenando para ele. "Veio me buscar? Só queria ver como você está." "Está indo bem", disse Beatriz se aproximando. "Ana é muito responsável. Vai ser uma ótima ajudante." "Obrigado por dar essa oportunidade para ela. Imagina, Ana é uma menina especial." Joaquim reparou que Beatriz o olhava com curiosidade, como se quisesse dizer algo mais, mas ela apenas sorriu e voltou para a cozinha. "Pai, a tia Beatriz é muito legal", disse Ana. "Ela tem 6 filhos também." "6 filhos? E o marido dela?" "Ela cria todos sozinha. Veio para cá há pouco tempo." A informação deixou Joaquim intrigado. Uma mulher criando 6 filhos sozinha devia entender perfeitamente os desafios que ele enfrentava. Talvez por isso ela havia sido tão carinhosa com Ana. "Ela é de onde?" "Não sei direito. Acho que de Belo Horizonte." Joaquim se despediu de Ana e voltou para a oficina, mas não conseguiu tirar Beatriz da cabeça. Havia algo nela que o intrigava, talvez a forma carinhosa como tratava Ana, ou o jeito determinado como trabalhava na cozinha. Na quinta-feira, quando foi buscar Ana na escola, encontrou uma confusão no pátio. Ana estava discutindo com outro aluno, um menino maior que ela. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Joaquim. "Pai, o Robson estava falando mal da nossa família", disse Ana com as bochechas vermelhas de raiva. "Que tipo de coisa?" "Ele disse que somos uns pobres que vivemos de favor e que a tia Beatriz só me deu trabalho porque tem pena de nós." Joaquim sentiu a raiva subir, mas respirou fundo antes de responder. "Ana, não liga para o que os outros falam. A gente sabe quem somos. Mas, pai, não é justo. A tia Beatriz é boa para mim porque ela quer, não porque tem pena." "Eu sei, minha filha. Algumas pessoas falam mal dos outros porque não têm nada melhor para fazer." "Ana, está tudo bem?" Beatriz apareceu no pátio, ainda com o avental sujo de molho de tomate. "Estava só conversando com meu pai", respondeu Ana, se acalmando. "Olá", disse Beatriz para Joaquim. "Eu sou a Beatriz. Ana fala muito do senhor." "Joaquim Santos, muito prazer." Eles se cumprimentaram com um aperto de mão, e Joaquim notou que a mão dela era áspera, de quem estava acostumada ao trabalho pesado. "Ana é uma menina maravilhosa", disse Beatriz. "Muito responsável e carinhosa. O senhor pode ter orgulho dela." "Obrigado. Ela falou que a senhora também tem filhos." "Tenho sim, 6. Todos estudam aqui na escola." "Deve ser corrido para a senhora também." "É sim, mas a gente se vira. Sempre dá um jeito." Joaquim gostou da resposta dela. Não havia autocomiseração na voz de Beatriz, apenas a determinação de quem sabia que tinha que seguir em frente, independentemente das dificuldades. "Bom, nós vamos indo", disse ele. "Muito obrigado por cuidar tão bem da Ana. Imagina, ela me ajuda mais do que eu ajudo ela." No caminho para casa, Ana estava mais animada do que o usual. "Pai, a tia Beatriz é mesmo muito legal. Hoje ela me ensinou a fazer aquele molho de tomate gostoso que vocês gostaram ontem." "Você trouxe molho de tomate para casa ontem?" "Trouxe sim. Ela sempre manda comida extra para casa. Disse que sempre sobra mesmo." Joaquim suspeita que Beatriz estava inventando desculpas para enviar comida para sua família, mas não quis estragar a alegria de Ana, questionando a generosidade da mulher. "Pai, posso perguntar uma coisa?" "Claro." "Por que o senhor nunca mais tentou arrumar uma namorada?" A pergunta pegou Joaquim de surpresa. Ana nunca havia tocado no assunto antes.
Por que você está perguntando isso? Porque hoje a tia Beatriz perguntou se o senhor era casado. Eu disse que não, e ela perguntou se o senhor tinha namorada. Quando eu disse que não, ela ficou pensativa. Ela perguntou isso? Perguntou sim. Acho que ela gostou do senhor. Joaquim sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Seria possível que Beatriz tivesse interesse nele? Uma mulher que entendia o desafio de criar filhos sozinha. Ana, não fica inventando coisas. Eu não estou inventando, pai. Vi o jeito que ela olhou para o senhor. E como ela olhou? Do jeito que as mulheres olham na televisão quando gostam de alguém. Joaquim riu da comparação ingênua da filha, mas não conseguiu tirar Beatriz da cabeça pelo resto do dia. Na sexta-feira, ele decidiu passar na escola na hora do almoço para agradecer pessoalmente a Beatriz por toda a ajuda que ela estava dando para Ana. Encontrou-a na cozinha, lavando uma panela grande. "Posso falar com a senhora?" "Claro", disse ela, secando as mãos no avental. "Ana está servindo as crianças no refeitório. Queria agradecer por tudo que a senhora está fazendo pela Ana e pela nossa família." "Não precisa agradecer. Ana é uma menina especial e eu gosto de ajudar. Mesmo assim, sei que a senhora não tem obrigação de fazer isso." "Na verdade, tenho sim", disse Beatriz, olhando diretamente para ele. "Quando vemos uma criança precisando de cuidado, todos nós temos obrigação de ajudar." A Ana disse que a senhora também cria filhos sozinha. É verdade. 6 filhos. O mais velho tem 14 anos e a mais nova tem 4. Deve ser muito difícil. É sim, mas não impossível. A gente aprende a se virar. De onde a senhora veio? Beatriz hesitou antes de responder, como se a pergunta tocasse em algo doloroso. De Belo Horizonte. Vim para cá há 3 meses procurando um recomeço. E está gostando da cidade? Estou sim. O pessoal aqui é acolhedor e as crianças estão se adaptando bem à escola nova. Se não for indiscrição, por que a senhora decidiu sair de Belo Horizonte? Beatriz baixou os olhos e ficou alguns segundos em silêncio. O pai das crianças, vamos dizer que não era um homem muito confiável. Quando descobriu que eu estava grávida do 6º filho, decidiu que não queria mais saber de responsabilidades. Sinto muito. Não precisa sentir. Foi melhor assim. As crianças estão melhores longe dele. E como a senhora conseguiu se mudar com 6 filhos? Não foi fácil. Vendi tudo que tinha em Belo Horizonte e vim com a cara e a coragem. Mas às vezes, a vida exige esse tipo de decisão corajosa. Joaquim admirou a força daquela mulher. Deixar uma cidade grande com 6 filhos pequenos e recomeçar do zero em um lugar desconhecido exigia uma coragem que ele não sabia se teria. A senhora está morando onde? Alugamos uma casa pequena na rua de trás da igreja. Não é muito, mas é o suficiente para nós. Se precisar de alguma coisa, algum conserto na casa, pode me procurar. Sou mecânico, mas também faço alguns trabalhos de marcenaria e pedreiro. Obrigada. É muito gentil da sua parte. Joaquim quis prolongar a conversa, mas o sinal do recreio tocou e ele sabia que Beatriz precisava voltar ao trabalho. Bom, vou deixar a senhora trabalhar. Tchau, Joaquim. Foi um prazer conversar com você. A forma como ela disse seu nome, com um sorriso sincero nos lábios, fez o coração dele acelerar um pouco. Fazia muito tempo que uma mulher não o olhava daquele jeito. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. No final de semana, Joaquim não conseguiu tirar Beatriz da cabeça. Enquanto trabalhava na obra do Senhor João, levantando uma parede no fundo da casa, ficava pensando na conversa que tiveram e no jeito carinhoso como ela tratava Ana. Domingo de manhã, como de costume, toda a família foi à missa das 9 na igreja de São Sebastião. Era um dos poucos momentos da semana em que Joaquim podia relaxar um pouco, sentado no banco de madeira com os 7 filhos ao lado, ouvindo as palavras do padre Manuel. Durante o sermão, ele olhou ao redor e viu Beatriz sentada do outro lado da igreja, com 6 crianças arrumadas ao lado dela. Ela usava um vestido azul simples e o cabelo estava solto pelos ombros. Quando seus olhares se cruzaram,
Ela sorriu e acenou discretamente. Depois da missa, as crianças correram para brincar no largo da igreja, enquanto os adultos conversavam em pequenos grupos. Joaquim estava falando com seu Antônio sobre o conserto do caminhão quando Ana apareceu ao lado dele. Pai, a tia Beatriz quer falar com o senhor. Onde ela está? Está ali perto da árvore com os filhos dela. Joaquim se despediu de seu Antônio e caminhou em direção à árvore grande que ficava ao lado da igreja. Beatriz estava conversando com uma menina morena de uns 12 anos, que devia ser uma das filhas dela. Bom dia, disse ele se aproximando. Bom dia, Joaquim. Esta é a Camila, minha filha mais velha. A menina cumprimentou Joaquim educadamente e depois saiu correndo para brincar com as outras crianças. Como foi a semana? Perguntou Beatriz. Corrida como sempre. E a sua? Também. Mas estou gostando de trabalhar na escola. As crianças são carinhosas e os outros funcionários me receberam bem. A Ana está adorando trabalhar com a senhora. Eu também estou adorando ter a companhia dela. Ana me lembra muito a Camila quando tinha a mesma idade, sempre querendo ajudar em casa. Eles conversaram por alguns minutos sobre as filhas e sobre como era difícil equilibrar trabalho e família. Joaquim se sentiu à vontade com Beatriz de um jeito que não sentia há muito tempo. Ela entendia perfeitamente os desafios que ele enfrentava, porque passava pelos mesmos. Joaquim, posso perguntar uma coisa? Disse Beatriz. Claro. Você tem algum plano para o almoço hoje? Na verdade, não. Geralmente fazemos algo simples em casa mesmo. Que tal se todas as crianças almoçassem juntas? Eu faço uma comida para todo mundo na minha casa. A sugestão pegou Joaquim de surpresa. Seria a primeira vez em anos que ele almoçaria na casa de outra pessoa com os filhos. Não quero dar trabalho. Não é trabalho algum. Faço comida para 6, fazer para 13 não é muito diferente. E as crianças podem brincar juntas. Joaquim olhou ao redor e viu todas as crianças brincando juntas, como se já fossem amigas há anos. Ana estava ensinando uma menina menor a pular corda, enquanto Lúcio e Miguel jogavam bola com 2 meninos que deviam ser filhos de Beatriz. Se não for incomodar, aceito sim. Ótimo. Minha casa fica na rua Coronel Manuel, número 42. Pode aparecer lá pela 1 hora? Pode deixar. E obrigado pelo convite. A casa de Beatriz era pequena e simples, mas tinha um quintal grande onde as crianças podiam brincar à vontade. Quando Joaquim chegou com seus 7 filhos, Beatriz já havia preparado um almoço farto. Frango ensopado, arroz, feijão, batata doce refogada e uma salada colorida. Nossa, que cheiro bom! Disse Pedro, correndo para a cozinha. Calma, Pedro, repreendeu Joaquim. Primeiro a gente cumprimenta todo mundo. Beatriz apresentou seus 6 filhos. Camila, de 14 anos, Roberto, de 12, Mariana, de 10, Felipe, de 8, Luana, de 6 e Vitória, de 4 anos. As crianças se misturaram naturalmente e em poucos minutos a casa estava cheia de risadas e conversas animadas. Vocês podem sentar onde quiserem, disse Beatriz. A mesa é pequena, então alguns vão ter que sentar no sofá mesmo. Em casa é a mesma coisa, disse Joaquim. A gente está acostumado. O almoço foi a refeição mais alegre que Joaquim tinha participado em muito tempo. As crianças contavam piadas, as meninas mais velhas ajudavam as menores a cortar a comida e os meninos faziam planos para brincar no quintal depois de comer. Tia Beatriz, a senhora cozinha muito bem, disse Miguel. Melhor que o meu pai. Obrigada, Miguel. Seu pai também cozinha? Cozinha sim, respondeu Ana. Ele faz omelete, macarrão, feijão, mas a comida da senhora é mais gostosa. Ana, não fala assim, disse Joaquim constrangido. Mas é verdade, pai. A senhora tem que ensinar o senhor a fazer esse frango. Beatriz riu. Posso ensinar sim. É uma receita que aprendi com minha mãe. Depois do almoço, as crianças saíram para brincar no quintal e Joaquim insistiu em ajudar Beatriz com a louça. Não precisa me ajudar, disse ela. Você é visita. Não me sinto como visita. Me sinto em casa. Que bom ouvir isso. Eles lavaram a louça lado a lado, e Joaquim notou como era natural trabalhar junto com Beatriz. Ela não reclamava do trabalho, não suspirava de cansaço, apenas fazia o que precisava ser feito com bom humor.
Beatriz, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você me convidou para almoçar hoje? Ela parou de secar o prato que estava na mão e olhou para ele. Sinceramente, porque vi que você é um homem bom, tentando fazer o melhor pelos seus filhos. E porque faz tempo que não tenho uma conversa adulta interessante. E eu sou interessante? Muito, disse ela sorrindo. Ana fala de você o tempo todo. Pelo jeito que ela descreve, você é o melhor pai do mundo. Não sei se sou o melhor pai do mundo, mas tento fazer o meu melhor. É isso que importa. Eles terminaram de lavar a louça em um silêncio confortável. Joaquim queria prolongar aquele momento, mas sabia que logo precisaria levar as crianças para casa para que fizessem a lição de casa de segunda-feira. Joaquim, posso fazer mais uma pergunta? Pode. Você gostaria de tomar um café comigo um dia desses? Só nós dois depois do trabalho? O coração de Joaquim disparou. Fazia tanto tempo que uma mulher demonstrava interesse nele que ele quase havia esquecido como era essa sensação. Gostaria muito. Que tal terça-feira à noite? Eu termino de trabalhar na escola às 5. Pode ser. Onde a gente se encontra? Tem a confeitaria da Dona Rosa na praça. É tranquilo para conversar. Perfeito. Na terça-feira, Joaquim chegou na confeitaria da Dona Rosa 15 minutos antes do horário marcado. Havia escolhido sua camisa mais bonita e passado água de colônia que guardava para ocasiões especiais. Estava nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Beatriz chegou pontualmente às 5h15. Ela havia trocado o avental da cozinha por um vestido verde claro que realçava seus olhos. O cabelo estava solto e ela usava um batom discreto. Desculpa o atraso, disse ela. Tive que terminar de organizar a cozinha para amanhã. Imagina, eu também cheguei agora. Eles pediram 2 cafés com pão de açúcar e se sentaram em uma mesa no canto, longe do movimento da praça. Como foi seu dia? Perguntou Beatriz. Bom. Consertei 3 carros e ainda deu tempo de orçar uma reforma de banheiro para o fim de semana. Você trabalha muito. É o que dá para fazer. E o seu dia? Tranquilo. As crianças estão se adaptando bem à comida da escola. E Ana está cada dia mais esperta. Hoje ela sugeriu uma forma mais eficiente de organizar os pratos na cozinha. Ana sempre foi observadora. É uma menina especial. Todas as suas filhas são. Carla é muito responsável para a idade, e Júlia tem um jeito carinhoso com as crianças menores. E os meninos? Lúcio é danado, mas tem um coração bom. Miguel é mais quieto, mas se vê que ele pensa muito antes de falar. E Pedro e João são uns amores. Joaquim ficou emocionado ouvindo Beatriz falar sobre seus filhos com tanto carinho. Era raro encontrar alguém que os visse com olhos tão generosos. E os seus filhos? Como estão se adaptando à cidade nova? Melhor do que eu esperava. No começo, Camila estava revoltada porque teve que deixar os amigos em Belo Horizonte. Mas agora ela já fez algumas amizades aqui. E o Roberto? Ana disse que ele é muito inteligente. É sim. Gosta muito de matemática e de ciências. Sonha em ser engenheiro quando crescer. Eles conversaram por 2 horas sobre os filhos, sobre suas vidas, sobre os planos para o futuro. Joaquim descobriu que Beatriz havia estudado culinária quando era jovem e sonhava em ter seu próprio restaurante um dia. Ela descobriu que ele gostava de ler nos poucos momentos livres e que sabia tocar violão. Você toca violão? Perguntou Beatriz animada. Toco sim. Aprendi quando era mais jovem. Não sou profissional, mas me viro. As crianças gostam de ouvir? Gostam. De vez em quando, no fim de semana, eu toco umas músicas para eles. Que tipo de música? É sertanejo antigo, algumas canções de ninar, o que vier na cabeça. Gostaria muito de ouvir um dia. Quando quiser. Meu violão está sempre à disposição. Quando se despediram na porta da confeitaria, Joaquim sentiu que havia encontrado algo que não sabia que estava procurando. Beatriz não era apenas uma mulher interessante. Ela era alguém que entendia sua vida e compartilhava dos mesmos valores. Gostei muito da nossa conversa, disse ela. Eu também. Podemos repetir em breve? Claro, quando você quiser. Joaquim voltou para casa com um sorriso no rosto que há muito tempo não aparecia.
As crianças notaram sua boa disposição, mas não comentaram nada. Na quinta-feira, Beatriz surpreendeu Joaquim aparecendo na oficina durante a hora do almoço. "Oi", disse ela com uma marmita nas mãos. "Pensei que você podia estar com fome." "Que surpresa boa! Entre, entre." "Trouxe estrogonofe de carne. Ana disse que você gosta." "Gosto muito, muito obrigado." Eles almoçaram juntos na pequena mesa que Joaquim havia improvisado no fundo da oficina. A comida estava deliciosa e a companhia ainda melhor. "Beatriz, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Pode." "Você tem medo de se envolver com alguém que tem tantos filhos quanto você?" A pergunta saiu sem ele pensar muito, mas era algo que o estava incomodando. Beatriz parou de comer e o olhou nos olhos. "Para ser sincera, tenho sim. Não pelos seus filhos, mas por causa dos meus." "Como assim?" "Camila e Roberto ficaram muito magoados quando o pai deles foi embora. Eles têm medo de se apegar a alguém novo e depois perder de novo." "Entendo perfeitamente." "E você? Tem medo?" "Tenho medo de muita coisa", admitiu Joaquim. "Medo de não conseguir sustentar todo mundo. Medo de alguma criança ficar doente e eu não ter dinheiro para o remédio. Medo de não ser um pai bom o suficiente." "E medo de se envolver comigo?" "Medo de me envolver com você, não. Medo de você perceber que somos uma confusão muito grande e decidir que não vale a pena." Beatriz estendeu a mão por cima da mesa e segurou a mão dele. "Joaquim, minha vida também é uma confusão. 6 filhos, trabalho puxado, dinheiro contado. Se eu não me importo com a sua confusão, por que você se importaria com a minha?" "Tem razão. Além disso, não estamos falando em casar amanhã. Estamos conhecendo um ao outro, vendo se há algo mais entre nós." "E há? O que você acha?" Joaquim olhou para Beatriz. O rosto honesto, os olhos carinhosos, o sorriso sincero, e soube que estava se apaixonando por ela. "Acho que há sim. Então vamos com calma e ver no que dá." Naquela noite, Joaquim chegou em casa mais cedo do que o costume. Encontrou Carla fazendo jantar enquanto as crianças menores brincavam na sala. "Cheguei", anunciou ele. "Oi, pai", disse Carla. "Como foi o trabalho?" "Muito bom. Onde estão os outros?" "Ana ainda está na escola ajudando a tia Beatriz. Júlia está no quarto estudando, e os meninos estão aí na sala." Joaquim foi até a sala e sentou no sofá. Pedro subiu em seu colo imediatamente, como sempre fazia. "Pai, hoje na escola todo mundo estava falando da tia Beatriz", disse Miguel. "Falando o quê?" "Que ela é muito legal e que a comida dela é a melhor da escola. E que ela gosta do senhor", acrescentou João fazendo cara travessa. "Quem disse isso?" "A Ana. Ela disse que a tia Beatriz sempre pergunta sobre o senhor." Joaquim tentou disfarçar o sorriso, mas as crianças notaram. "O senhor gosta dela também, né, pai?" perguntou Pedro. "Por que vocês estão perguntando isso?" "Porque o senhor está mais alegre", disse Miguel. "Faz tempo que o senhor não fica assim. E se eu gosto dela, vocês vão ficar chateados?" As crianças se entreolharam como se estivessem decidindo algo importante em silêncio. "A gente gosta da tia Beatriz", disse João. "Ela é carinhosa com a Ana. E os filhos dela também são legais", acrescentou Miguel. "Roberto me ensinou um jogo novo outro dia. Então vocês não se importariam se eu fosse amigo da tia Beatriz? A gente queria que o senhor fosse feliz", disse Pedro, abraçando o pescoço do pai. Aquela declaração simples e sincera tocou o coração de Joaquim profundamente. Seus filhos queriam sua felicidade, mesmo sabendo que isso poderia trazer mudanças para a família. "Obrigado, meus filhos. Vocês são os melhores filhos que um pai pode ter." Quando Ana chegou em casa, trouxe novidades. "Pai, a tia Beatriz falou que no sábado vai fazer um almoço especial para comemorar o aniversário da Vitória, a filhinha mais nova dela. Ela convidou a gente para ir." "Que idade a Vitória vai fazer?" 5 anos. Ela está muito animada." "E vocês querem ir?" "Queremos!" gritaram todas as crianças em coro. "Então vamos. Mas precisamos levar um presente para a aniversariante." "A tia Beatriz disse que não precisa", informou Ana.
Mas eu pensei que podia fazer um desenho bonito para ela. Isso é uma boa ideia. E eu vou na cidade amanhã comprar algo pequeno para a menina. No sábado, a festa de aniversário da Vitória foi simples, mas alegre. Beatriz havia enfeitado o quintal com balões coloridos e preparado um bolo de chocolate caseiro. As 13 crianças correram e brincaram o dia inteiro, enquanto os adultos conversaram e se conheceram melhor. Joaquim, posso falar com você? Disse Beatriz, quando as crianças estavam distraídas brincando de esconde-esconde. Claro. Eles foram para a varanda da frente, onde podiam conversar com mais privacidade. Quero te contar uma coisa, disse ela. Ontem, na escola, algumas pessoas fizeram comentários sobre nós dois. O coração de Joaquim afundou. Que tipo de comentários? Nada demais, só fofocas típicas de cidade pequena. Que estamos nos encontrando, que somos uma família muito grande, esse tipo de coisa. E como você se sentiu? No começo, fiquei incomodada, admitiu Beatriz. Não gosto de ser assunto dos outros. Mas depois pensei, que diferença faz o que os outros acham? E não faz diferença mesmo. Para mim, não. Só importa o que eu sinto e o que você sente. E o que você sente? Beatriz hesitou por alguns segundos antes de responder. Sinto que você é um homem especial. Sinto que seus filhos são crianças maravilhosas e sinto que há algo muito bonito começando entre nós. Eu sinto a mesma coisa. Então vamos deixar o pessoal falar. Cedo ou tarde eles vão arrumar outro assunto. Mas a situação não foi tão simples quanto Beatriz havia imaginado. Na segunda-feira seguinte, Joaquim percebeu olhares estranhos e cochichos quando passou na rua principal da cidade. No mercado, Dona Aparecida, que sempre o cumprimentava com simpatia, virou o rosto quando ele passou. À noite, Ana chegou em casa visivelmente chateada. O que aconteceu? Perguntou Joaquim. Algumas mães estavam falando mal da tia Beatriz na porta da escola, disse Ana com os olhos cheios de lágrimas. Falando o quê? Que ela só arrumou um emprego na escola porque está tentando agarrar o senhor e que 2 pessoas com tantos filhos não deviam pensar em namoraco. Ana, você sabe que isso não é verdade. Eu sei, pai, mas doeu ouvir. E o que a tia Beatriz falou? Ela não estava lá. Só eu ouvi. Joaquim abraçou a filha e sentiu uma raiva enorme daquelas mulheres que não tinham nada melhor para fazer do que criticar a vida dos outros. Ana, amanhã você fala para a tia Beatriz não se preocupar com essas fofocas, está bem? Está bem, pai. Mas no dia seguinte, quando Joaquim passou na escola para falar com Beatriz, ela estava distante e fria. Podemos conversar? Perguntou ele. Melhor não, disse ela, sem olhar nos olhos dele. Tenho muito trabalho para fazer. Beatriz, se é por causa das fofocas... Joaquim, talvez seja melhor a gente dar um tempo. As pessoas estão falando demais, e isso não é bom nem para os seus filhos, nem para os meus. Faz ontem você disse que não se importava com o que os outros achavam. Mudei de ideia, disse ela finalmente olhando para ele. Desculpa. Joaquim saiu da escola com o coração partido. Havia se aberto para o amor novamente, e novamente estava sendo rejeitado. Mas desta vez doía mais, porque Beatriz entendia sua vida como ninguém mais entendia. Durante uma semana inteira, eles mal se falaram. Ana ficou confusa com a mudança de comportamento de Beatriz, que havia voltado a ser apenas educada e profissional com ela. Pai, a tia Beatriz está estranha, disse Ana. Acho que vocês brigaram. A gente não brigou. Só decidimos que é melhor ser apenas amigos. Mas por quê? Às vezes as coisas não dão certo, Ana. Não é culpa de ninguém. Joaquim voltou à rotina de antes. Trabalho, casa, crianças, nada mais. Mas agora havia uma tristeza profunda em seus olhos que as crianças notaram, mesmo que não comentassem. Foi Carla quem tomou a iniciativa de fazer alguma coisa. Na sexta-feira à tarde, ela foi até a escola e pediu para falar com Beatriz. Posso conversar com a senhora? Disse Carla, aparecendo na cozinha depois que todos os alunos haviam ido embora. Claro, Carla. O que foi? Quero saber por que a senhora parou de conversar com meu pai. A pergunta direta pegou Beatriz de surpresa. Carla, isso é assunto de adulto. Eu tenho 16 anos. Já entendo algumas coisas de adulto. Beatriz parou de limpar a pia
e olhou para a menina. Havia uma maturidade nos olhos de Carla que era resultado de ter assumido responsabilidades precoces. Por que você quer saber? Porque meu pai estava feliz pela primeira vez em muito tempo, e agora ele está triste de novo. Carla, a senhora também estava feliz, continuou a menina. Ana percebeu. A senhora cantarolava enquanto trabalhava, sorria mais, perguntava sobre meu pai. É complicado, Carla. Por causa das fofocas? Entre outras coisas. Sabe qual é o problema das pessoas desta cidade? Disse Carla com uma coragem que surpreendeu a si mesma. Elas não têm nada melhor para fazer. Pode ser, mas as fofocas afetam as crianças. Sabe o que afeta mais as crianças? Ver os pais infelizes. Beatriz sentou em uma cadeira e olhou para Carla com atenção. O que você quer dizer? Quero dizer que eu e meus irmãos estávamos gostando de ver nosso pai sorrindo de verdade. E os seus filhos também estavam gostando de ver a senhora feliz. Como você sabe? Porque Roberto me contou. Ele disse que a senhora estava mais animada desde que conheceu meu pai. Roberto falou isso? Falou sim, e disse também que está cansado de ver a senhora chorar escondida no banheiro. Beatriz sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não sabia que Roberto havia percebido seus momentos de fraqueza. Carla, não é tão simples. Somos duas famílias grandes. É muita complicação. Tia Beatriz, posso falar uma coisa? A senhora pode achar que eu sou nova demais para entender, mas vou falar mesmo assim. Pode falar. Desde que minha mãe foi embora, eu assumi o papel de mãe em casa. Cuido dos meus irmãos menores, ajudo com a comida, com a limpeza, com tudo. E sabe por que eu faço isso? Por quê? Porque amo minha família, porque quero que todos sejam felizes. E eu vi que, quando a senhora estava conversando com meu pai, toda a nossa família ficou mais feliz. Mesmo? Mesmo. Ana sorria mais na escola. Os meninos brincavam com mais alegria. E meu pai voltou a tocar violão à noite. Ele toca violão? Toca sim. Tinha parado depois que minha mãe foi embora, mas nessas últimas semanas ele voltou a tocar. E era tão bonito ver ele cantando para nós. Beatriz enxugou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Carla, e se as pessoas continuarem falando mal? Então a gente prova que elas estão erradas, disse a menina com convicção. A gente mostra que duas famílias grandes podem ser felizes juntas. Você realmente acha isso? Acho sim, e sabe por quê? Porque meu pai é o melhor homem do mundo, e a senhora é a melhor pessoa que ele já conheceu. Como você sabe que sou a melhor pessoa que ele conheceu? Porque ele me contou, disse Carla, sorrindo. Ele disse que nunca havia conhecido uma mulher tão forte e carinhosa quanto a senhora. Beatriz ficou alguns minutos em silêncio, pensando nas palavras de Carla. A menina tinha uma sabedoria que ia muito além dos seus 16 anos. Carla, você é uma menina muito especial. Aprendi a ser especial por necessidade, disse ela. E aprendi que a felicidade é muito rara para a gente desperdiçar por causa da opinião dos outros. Você tem razão. Então a senhora vai conversar com meu pai? Vou sim, mas preciso conversar com meus filhos primeiro. Eles vão entender. Roberto já me disse que gosta muito do meu pai. E os outros? Camila estava meio cismada no começo, mas depois que conheceu melhor meus irmãos, mudou de ideia. E os pequenos adoram todo mundo lá de casa. Naquela noite, Beatriz reuniu seus 6 filhos na sala e teve uma conversa franca sobre Joaquim e a possibilidade de aprofundar o relacionamento com ele. Mãe, a gente gosta do seu Joaquim, disse Roberto. Ele é gentil com todo mundo. E os filhos dele também são legais, acrescentou Mariana. Ana me ensinou a fazer pulseirinha de miçanga. Camila, e você? O que acha? Perguntou Beatriz. No começo eu não queria que a senhora arrumasse namorado, admitiu Camila. Tinha medo de ele ser igual ao meu pai. E agora? Agora eu vejo que ele é diferente. Ele realmente gosta da senhora. Não está só brincando. Como você sabe? Pelo jeito que ele olha para a senhora. E porque as filhas dele falam dele com muito carinho. Se ele fosse ruim, elas não gostariam tanto dele. E vocês não se importariam se eu namorasse com ele? A gente só quer que a senhora seja feliz, disse Felipe.
Se ele faz a senhora feliz, então está bom para nós. No sábado de manhã, Beatriz apareceu na oficina de Joaquim com uma marmita de comida e um sorriso tímido no rosto. Oi, disse ela. Trouxe almoço para você. Joaquim parou o que estava fazendo e olhou para ela com surpresa. Oi. Pensei que você não queria mais falar comigo. Mudei de ideia. Posso entrar? Claro. Eles se sentaram na mesa improvisada no fundo da oficina e por alguns minutos comeram em silêncio. Joaquim, me desculpa por ter sido fria com você essa semana. Entendo seus motivos. As fofocas realmente são chatas. Não é só por causa das fofocas, disse Beatriz. É que eu fiquei com medo. Medo do quê? Medo de me envolver de verdade com você e depois dar errado. Meus filhos já sofreram muito com a partida do pai deles. Não queria que sofressem de novo. E agora? Agora eu entendi uma coisa. Meus filhos podem sofrer se eu me envolver com você e der errado. Mas eles certamente vão sofrer se eu continuar infeliz para sempre. Joaquim estendeu a mão e segurou a mão dela por cima da mesa. Beatriz, eu não posso prometer que nossa relação vai dar certo. Mas posso prometer que, se der errado, não será porque eu não tentei. E eu posso prometer a mesma coisa. Então vamos tentar de novo? Vamos. Mas desta vez sem nos preocuparmos com o que os outros vão falar. Combinado. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. A partir daquele dia, Joaquim e Beatriz decidiram assumir publicamente que estavam se conhecendo melhor. Não era oficialmente um namoro ainda, mas era algo mais sério do que uma simples amizade. As crianças ficaram eufóricas com a notícia. Ana mal conseguia conter a animação na escola e Carla sorria mais do que Joaquim havia visto em anos. Os meninos começaram a incluir os filhos de Beatriz em todos os seus planos de brincadeiras. Mas nem tudo foi fácil. Como Beatriz havia previsto, as fofocas aumentaram. Algumas pessoas da cidade passaram a comentar abertamente que era muita loucura 2 pessoas com tantos filhos tentarem formar uma família. Imagine só que confusão vai ser se eles morarem juntos, comentava Dona Sebastiana no mercado. 13 pessoas numa casa só. E como é que vão sustentar toda essa criançada? Perguntava seu Geraldo na barbearia. Nem o governo consegue sustentar tanta gente. Os comentários chegaram aos ouvidos das crianças, que ficavam magoadas e confusas. Miguel chegou em casa um dia perguntando se era verdade que eles eram pobres demais para formar uma família grande. Quem disse isso para você? Perguntou Joaquim. O Reginaldo da escola. Ele disse que o pai dele falou que a gente não tem condições de viver junto com a família da tia Beatriz. Miguel, me escuta bem. Nossa família pode não ter muito dinheiro, mas tem muito amor. E amor é mais importante que qualquer outra coisa. Mas e se não tiver comida suficiente para todo mundo? Sempre há comida suficiente quando as pessoas se ajudam. Você já viu alguém passar fome na nossa casa? Não. E não vai ver, porque a gente sempre dá um jeito. Mas internamente, Joaquim estava preocupado com a mesma questão. Sustentar 13 pessoas seria realmente um desafio enorme. Seu salário na oficina mal cobria as despesas de 8 pessoas. Como faria para cobrir as despesas de 15? Beatriz estava passando pelas mesmas preocupações. Seu salário na escola ajudava, mas ainda seria insuficiente para uma família tão grande. Uma noite, depois de colocar todas as crianças para dormir, eles se encontraram na praça para conversar sobre essas preocupações práticas. Joaquim, preciso ser honesta com você, disse Beatriz. Estou preocupada com a questão financeira. Eu também. Mesmo juntando nossos salários, vai ser apertado. Muito apertado. Você acha que estamos sendo irresponsáveis? Não sei, admitiu Beatriz. Às vezes acho que sim, às vezes acho que não. E o que você acha que devemos fazer? Acho que precisamos ser realistas. Talvez seja melhor continuar como estamos, cada um na sua casa, se encontrando de vez em quando. Mas isso é justo com as crianças? Elas já se acostumaram com a ideia de sermos uma família. Não sei o que é justo, Joaquim.
Só sei que não posso colocar meus filhos em uma situação de necessidade. A conversa terminou sem uma conclusão definida. Ambos saíram da praça com mais dúvidas do que respostas. Nos dias seguintes, a preocupação financeira dominou os pensamentos dos dois. Joaquim começou a aceitar mais trabalhos nos fins de semana, chegando em casa ainda mais exausto. Beatriz procurou trabalhos extras para fazer à noite, costurando roupas para algumas mulheres da cidade. Foi Ana quem percebeu que algo estava errado. "Pai, o senhor está preocupado", disse ela uma noite, quando Joaquim estava fazendo contas no caderno velho. "Estou sim, minha filha. É por causa do dinheiro, entre outras coisas. É porque estão falando que não temos condições de morar com a família da tia Beatriz?" Joaquim parou de escrever e olhou para a filha. "Quem falou isso para você?" "Ninguém falou. Eu ouvi a conversa do senhor com a tia Beatriz ontem na praça." "Ana, você não devia estar escutando." "Eu sei, pai, mas eu estava passando por lá voltando da casa da Camila e ouvi vocês conversando." "E o que você achou?" "Acho que vocês estão se preocupando com as coisas erradas." "Como assim?" "Pai, antes da tia Beatriz aparecer na nossa vida, a gente passava dificuldades." "Passávamos sim. E a gente sempre dava um jeito?" "Sempre." "Então, por que agora seria diferente?" A pergunta simples da filha fez Joaquim parar para refletir. Ana tinha razão. Eles sempre haviam dado um jeito, mesmo com 7 pessoas. Por que não daria um jeito com 15? "Ana, você é muito esperta." "Aprendi com o senhor. E aprendi também que família não é sobre ter muito dinheiro. É sobre se cuidar uns dos outros." "É verdade. E sabe o que mais? Se a gente morar junto com a família da tia Beatriz, vai dar para dividir as despesas. Talvez até sobre mais dinheiro do que agora." A observação de Ana fez Joaquim perceber que ele havia estado olhando a situação pelo lado errado. Em vez de pensar nas dificuldades de sustentar 15 pessoas, podia pensar nas vantagens de 2 adultos trabalhando juntos para uma família só. No dia seguinte, ele procurou Beatriz na escola com uma proposta nova. "Tenho uma ideia", disse ele. "Que tal se a gente fizer umas contas juntos?" "Que tipo de contas?" "Vamos somar quanto você gasta para sustentar sua família e quanto eu gasto para sustentar a minha. Depois vamos ver se, morando juntos, gastamos mais ou menos." "Boa ideia." Eles passaram a tarde fazendo cálculos detalhados. Aluguel, comida, luz, água, material escolar, roupas, remédios, tudo foi computado e comparado. O resultado foi surpreendente. Morando juntos, eles gastariam apenas um pouco mais do que gastavam separados, porque dividiriam várias despesas fixas, como aluguel e conta de luz. "Não vai ser fácil", disse Beatriz, olhando os números no papel. "Mas é possível." "É sim. E tem mais uma coisa." "O quê?" "Ana me deu uma ideia. Se você continuar trabalhando na escola e eu continuar com a oficina e os trabalhos de pedreiro, a gente pode pensar em abrir algum negócio pequeno também." "Que tipo de negócio?" "Você cozinha muito bem. Talvez possa fazer salgados para vender nas festas da cidade, ou marmitas para os trabalhadores da construção." "É uma boa ideia", disse Beatriz, animada. "Sempre quis ter algo próprio. E eu posso fazer concertos em domicílio à noite. Muita gente precisa de pequenos reparos em casa, mas não quer levar para a oficina." "Você acha que pode dar certo?" "Acho que vale a pena tentar." A partir daquela conversa, eles começaram a fazer planos concretos. Primeiro, procurariam uma casa maior para alugar. Depois, organizariam a mudança e a nova rotina familiar. Por último, começariam a trabalhar nos negócios extras. Encontrar uma casa foi o primeiro desafio. Poucos proprietários queriam alugar para uma família de 15 pessoas, e os que aceitavam cobravam valores altíssimos. Depois de 2 semanas de procura, eles encontraram uma casa antiga na rua do cemitério, que havia sido deixada de herança para 3 irmãos que moravam em outras cidades. A casa precisava de reformas, mas tinha 4 quartos, 2 salas e um quintal grande. "É perfeita", disse Beatriz, caminhando pelos cômodos vazios. "Com algumas mudanças vai ficar ótima." "O aluguel está dentro do nosso orçamento", acrescentou Joaquim.
e o proprietário disse que podemos fazer as reformas necessárias. Quanto vocês acham que vamos gastar com a reforma? Se eu mesmo fizer o trabalho, só o material. Talvez uns R$ 500. Tenho esse dinheiro guardado, disse Beatriz. Estava economizando para uma emergência, mas essa pode ser uma emergência boa. Eles fecharam o contrato de aluguel no mesmo dia. A mudança estava marcada para o mês seguinte, o que daria tempo para Joaquim fazer as reformas básicas necessárias. Quando contaram para as crianças que haviam encontrado uma casa, a reação foi de pura alegria. Vamos morar juntos de verdade? Perguntou Pedro, pulando no sofá. Vamos sim, disse Joaquim. Mas vai ser uma mudança grande para todo mundo. Vocês vão ter que dividir quartos, aprender a conviver com mais pessoas, colaborar ainda mais com a organização da casa. A gente consegue, pai, disse Ana. A gente vai ser a melhor família do mundo. E os mais bagunceiros também, brincou Lúcio, fazendo todo mundo rir. As próximas semanas foram uma correria. Joaquim trabalhava durante o dia na oficina e à noite na reforma da casa nova. Beatriz organizava a mudança e fazia listas intermináveis de coisas para comprar e arrumar. As crianças ajudavam como podiam. As meninas mais velhas separavam roupas e objetos. Os meninos carregavam caixas e os pequenos se limitavam a brincar sem atrapalhar muito. A primeira noite na casa nova foi um caos organizado. 15 pessoas tentando se acomodar em um espaço novo, cada um procurando seus pertences em meio às caixas abertas, todas falando ao mesmo tempo. Mas quando finalmente conseguiram sentar todos juntos para o jantar, na mesa grande que Joaquim havia construído especialmente para a ocasião, houve um momento de silêncio emocionado. Agora somos oficialmente uma família, disse Beatriz com os olhos brilhando. A maior família da cidade, acrescentou Roberto, fazendo todo mundo rir. E a mais feliz, concluiu Carla. Naquela noite, quando todas as crianças finalmente foram dormir em seus novos quartos, Joaquim e Beatriz sentaram na varanda da frente da casa e conversaram sobre o futuro. Está com medo? Perguntou Beatriz. Um pouco, admitiu Joaquim. E você? Também. Mas estou animada também. É uma aventura e tanto. É sim, mas acho que vale a pena. Eu também acho. Nos primeiros meses na casa nova, houve momentos difíceis. Brigas entre as crianças por espaço no banheiro, discussões sobre quem fazia qual tarefa doméstica, dificuldades para estabelecer regras que funcionassem para todos. Camila e Carla, as duas mais velhas, às vezes entravam em conflito sobre quem tinha mais autoridade sobre os irmãos menores. Roberto e Lúcio competiam para ver quem era mais esperto. Júlia e Mariana brigavam por roupas emprestadas. Isso é normal, dizia Beatriz quando Joaquim ficava preocupado com as brigas. Eles estão aprendendo a ser irmãos. Mas parece que brigam mais agora do que antes. É porque estão convivendo mais. Logo eles se acostumam. E foi exatamente o que aconteceu. Depois de 3 meses, as crianças haviam encontrado seu próprio equilíbrio. Criaram regras próprias para dividir brinquedos e espaços, formaram parcerias para fazer tarefas domésticas e desenvolveram um sistema de proteção mútua contra qualquer problema externo. O negócio de salgados da Beatriz começou pequeno, mas cresceu rapidamente. Ela fazia coxinhas, pastéis e bolinhos de bacalhau para festas de aniversário e eventos da igreja. As crianças mais velhas ajudavam embalando e entregando os pedidos. Joaquim também conseguiu mais clientes para trabalhos domiciliares. Sua reputação de fazer serviços bem feitos e honestos se espalhou pela cidade, e logo ele tinha mais trabalho do que conseguia aceitar. A combinação dos 2 salários fixos com a renda extra dos negócios próprios fez com que a situação financeira da família se estabilizasse de uma forma que nenhum dos dois havia conseguido antes. Você percebeu que não passamos mais dificuldades? Comentou Beatriz uma noite, enquanto faziam as contas do mês. Percebi sim. Sobrou dinheiro pela primeira vez em anos. E sabe por que acho que deu certo? Por quê? Porque agora somos uma equipe de verdade. Não são mais 2 pessoas sozinhas tentando resolver tudo. São 2 pessoas trabalhando juntas. É verdade. Quando você está cozinhando para vender, eu posso ficar com todas as crianças. Quando eu estou trabalhando fora,
Você cuida de tudo em casa. E as crianças ajudam muito mais também. Acho que elas se sentem parte de um projeto comum. Era verdade. As crianças haviam assumido responsabilidades na nova família de uma forma natural e alegre. Ana continuava trabalhando na escola e agora também ajudava Beatriz com os salgados. Carla tomava conta dos menores quando os pais estavam trabalhando. Roberto ajudava Joaquim com alguns consertos simples. Até mesmo as crianças menores tinham suas tarefas: guardar brinquedos, colocar a mesa, alimentar o cachorrinho vira-lata que haviam adotado. O primeiro Natal juntos foi uma celebração inesquecível. Como não tinham dinheiro para muitos presentes, Beatriz sugeriu que cada pessoa fizesse algo especial para outra. Ana escreveu e ilustrou um livro de histórias para Vitória. Roberto construiu uma casa de boneca com pedaços de madeira para Luana. Carla costurou uma bolsa bonita para Camila. Miguel fez um desenho enorme da família inteira para decorar a sala. Os presentes feitos à mão tocaram mais profundamente do que qualquer brinquedo caro poderia ter tocado. Cada um revelou talentos escondidos e criou lembranças que durariam para sempre. Esta foi a melhor festa que já tivemos, disse Felipe, abraçando seu presente, uma pipa colorida que João havia feito para ele. E nem gastamos quase nada, acrescentou Joaquim, maravilhado com a criatividade das crianças. O melhor presente não custa dinheiro, disse Beatriz. É ter uma família grande e unida. O reconhecimento da comunidade veio gradualmente. No início, muitas pessoas continuavam céticas sobre a família maluca da Rua do Cemitério, mas as atitudes das crianças na escola e na rua começaram a mudar as opiniões. As professoras notaram que todas as crianças estavam mais felizes e seguras. Suas notas melhoraram, elas participavam mais das atividades escolares e demonstravam uma maturidade emocional impressionante. Na rua, os vizinhos começaram a observar como a família funcionava bem. As crianças eram educadas, responsáveis e sempre dispostas a ajudar quando alguém precisava. Dona Conceição, a vizinha do lado, foi uma das primeiras a reconhecer publicamente o sucesso da família. Eu estava enganada sobre vocês, disse ela para Beatriz um dia. Achei que ia ser uma confusão, mas vocês são mais organizados que muitas famílias pequenas que eu conheço. Obrigada, Dona Conceição. É questão de todo mundo colaborar. E colaboram mesmo. Ontem vi todas as crianças ajudando a carregar as compras do mercado. Cada uma carregando uma sacola, todo mundo conversando e rindo. Foi muito bonito de ver. Elas aprenderam que família é trabalho de equipe. Pois é, e vocês estão de parabéns. O reconhecimento oficial veio no fim do ano, quando a escola decidiu fazer uma homenagem às famílias que se destacaram durante o ano letivo. Queremos homenagear a família Santos Oliveira, anunciou a diretora durante a cerimônia de fim de ano. Esta família nos ensinou que o tamanho da família não importa. O que importa é o tamanho do amor. Joaquim e Beatriz ficaram emocionados no palco, com todas as 15 crianças ao lado. A plateia, que incluía muitas pessoas que haviam criticado a união deles, aplaudiu de pé. Queremos agradecer a todas as pessoas que nos apoiaram, disse Beatriz no microfone. E também às pessoas que duvidaram de nós, porque nos fizeram lutar mais para provar que estava certo. Nossa família pode ser grande e complicada, acrescentou Joaquim. Mas é nossa, e funciona porque todos nós queremos que funcione. Depois da cerimônia, várias pessoas se aproximaram para parabenizar e se desculpar pelos comentários negativos do passado. Vocês nos provaram que estávamos errados, disse seu Geraldo, que havia sido um dos maiores críticos. Peço desculpas pelos comentários maldosos. Não guardem rancor, disse Beatriz. Todo mundo tem direito de mudar de opinião. É verdade, concordou Joaquim. O importante é que agora todo mundo vê que nossa família deu certo. Naquela noite, em casa, toda a família comemorou o reconhecimento com uma festa simples, mas alegre. Beatriz fez um bolo especial, Joaquim tocou violão e as crianças dançaram e cantaram até tarde. Pai e mãe, disse Ana, que agora chamava Beatriz de mãe naturalmente. Obrigada por não terem desistido de nós. Como assim? Perguntou Joaquim. Obrigada por terem lutado para ficarmos juntos, mesmo quando todo mundo dizia que ia dar errado.
Hannah, nós nunca pensamos em desistir, disse Beatriz. Vocês são nossos filhos, todos vocês. É verdade, confirmou Joaquim. Desde o primeiro dia que Beatriz apareceu na nossa vida, eu soube que ela era especial. E quando vi como ela cuidava de vocês como se fossem filhos dela, eu soube que tínhamos encontrado nossa família. E eu soube que Joaquim era especial quando vi como ele trabalhava duro para cuidar de vocês sozinho, acrescentou Beatriz. Um homem que ama tantos filhos assim só podia ser o homem certo para mim. As crianças se reuniram ao redor dos pais em um abraço coletivo que durou vários minutos. Somos a família mais sortuda do mundo, disse Pedro. Por quê? Perguntou Beatriz. Porque temos o dobro de irmãos, o dobro de amor e os melhores pais que existem. 5 anos depois, a família Santos Oliveira havia se tornado um exemplo na cidade. Joaquim havia conseguido comprar a casa onde moravam e ampliar a oficina para incluir serviços de funilaria. Beatriz havia aberto uma pequena confeitaria no centro da cidade, que se tornou famosa pelos doces caseiros. Todas as crianças estavam crescendo saudáveis e felizes. Ana havia terminado o ensino médio com honras e conseguido uma bolsa para estudar pedagogia na Universidade Estadual. Carla estava no último ano e sonhava em ser enfermeira. Camila havia descoberto talento para a música e fazia aulas de piano. Os meninos também estavam se desenvolvendo bem. Roberto continuava excelente em matemática e participava de competições escolares. Lúcio havia canalizado sua energia para o futebol e estava no time juvenil da cidade. Miguel descobrira que gostava de desenhar e fazia quadrinhos para os irmãos menores. As crianças pequenas estavam crescendo em um ambiente de amor e segurança que nenhuma delas havia conhecido antes. João estava aprendendo a tocar violão com Joaquim. Pedro adorava ajudar Beatriz na confeitaria. Mariana estava sempre organizando brincadeiras para toda a família. Felipe havia se tornado um excelente jogador de xadrez. Luana adorava ler e sonhava em ser escritora. Vitória, a caçula, era mimada por todos os irmãos mais velhos, mas de uma forma saudável que a fazia se sentir especial e amada. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Beatriz para Joaquim uma noite, quando estavam sozinhos na varanda depois de colocar todas as crianças para dormir. Do quê? De ter aceitado essa loucura de formar uma família com 15 pessoas. Joaquim olhou para a casa cheia de vida atrás dele. Quartos onde crianças dormiam tranquilas, sala onde brinquedos estavam espalhados, cozinha onde ainda havia pratos da janta em família. Nunca, disse ele. Esta foi a melhor decisão que já tomei na vida. Mesmo com todas as dificuldades que passamos, principalmente por causa das dificuldades, elas nos fizeram mais fortes, mais unidos. É verdade. Quando olho para trás, para aquela mulher sozinha com 6 filhos que chegou em Águas Claras há 5 anos, parece outra vida. E quando olho para aquele homem desesperado tentando criar 7 filhos sozinho, também parece outra pessoa. Nós crescemos muito. Crescemos e aprendemos. Aprendemos que família não é sobre sangue ou sobre condições perfeitas. É sobre pessoas que se escolhem e decidem cuidar umas das outras. E aprendemos que o amor não diminui quando é dividido, acrescentou Beatriz. Pelo contrário, ele se multiplica. Exatamente. Eles ficaram alguns minutos em silêncio, ouvindo os sons da noite e pensando em como suas vidas haviam mudado. Joaquim, posso fazer uma confissão? Claro. No começo eu tinha medo que você não conseguisse amar meus filhos como ama os seus. E agora? Agora eu vejo que você não faz diferença nenhuma. Para você, todos são seus filhos. Porque são mesmo. No dia que decidi formar uma família com você, decidi que todos se tornavam meus filhos. E eu posso confessar uma coisa também? Pode. No começo eu tinha medo que seus filhos não me aceitassem como mãe. E agora? Agora Pedro me chama de mamãe sem nem pensar. Ana me conta seus segredos de adolescente. Miguel me pede ajuda com a lição de casa. Eles me amam como eu os amo. Porque você se tornou a mãe deles de verdade. Não foi só uma decisão, foi um processo natural. Foi o processo mais bonito da minha vida. Naquela madrugada, quando finalmente entraram em casa para dormir,
Eles passaram pelos quartos das crianças e pararam para observar cada uma dormindo. No quarto das meninas mais velhas, Ana, Carla e Camila dormiam tranquilas com livros ainda abertos ao lado das camas. No quarto dos meninos médios, Roberto, Miguel e Lúcio estavam espalhados nas camas com uniformes de futebol jogados no chão. No quarto das meninas menores, Mariana e Luana dormiam abraçadas, com bonecas espalhadas pelo quarto. No quarto dos pequenos, João, Pedro, Felipe e Vitória dormiam profundamente, com sorrisos nos rostos. Nossa casa, nossa família, sussurrou Beatriz. Nossa vida, concordou Joaquim. Fim da história. E você, querido ouvinte, o que achou desta história de amor, superação e família? Será que Joaquim e Beatriz tomaram a decisão certa ao unirem suas famílias grandes? Conte para nós nos comentários sua opinião sobre esta família especial. Deixe seu like se esta história tocou seu coração e se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.